Tudo começa, a atividade ela começa com o quê? Com a leitura. Então, você vai começar aqui fazendo a leitura na página 222 do falando sobre os ecossistemas, aqui no capítulo 3. Então, cada ecossistema é de um jeito, você vai estar lendo direitinho aqui. Então, você vai prestar bastante atenção nesse texto para estar respondendo a questão. Então, o texto ele fala, nos ecossistemas de cavernas, que são ambientes úmidos e escuros, vivem alguns animais cujo corpo não tem cor nem olhos, mas tem longas antenas e o olfato bem apurado. A que característica do ambiente os animais das cavernas estão adaptados? Eles estão adaptados a ambientes o quê? E quais adaptações foram citadas? Adaptações foram citadas no texto. Então, quais são as adaptações que foram aí para esses animais, para eles estarem aí vivendo nesse ambiente? Na página seguinte, nós temos outra leitura aqui em relações alimentares, como a gente falou agora sobre a cadeia alimentar, e você estará respondendo a página 225, onde você vai completar as lacunas com os seres vivos. Vai dizer quem é o produtor, quem é o consumidor e quem é o decompositor, tá? Então, preste atenção aqui direitinho, que você vai estar aí lembrando do que foi explicado agora. Quem são os produtores, que a professora falou agora quem são, quem se alimenta desse produtor e o consumidor, como é que ele vai estar se decompondo, tá? Como é que ele é do final que ele acaba se decompondo. Nesse terceiro, você vai identificar o produtor, os consumidores e os decompositores. Então, nós temos aí o consumidor, temos dois consumidores, você vai colocar o nome deles. Por exemplo, você vai dizer aqui, a planta, o que é que ela é. A lagarta, o que ela é, se ela é consumidor, se ela é produtor, se ela é decompositor. O passarinho, você vai também dizer o que é que o passarinho é. E em seguida, o que é que aconteceu com esse passarinho aqui? O que é isso aqui que está no passarinho, tá? No número 4, é possível existir cadeias alimentares sem produtores? Será que tem como ter cadeia alimentar sem os produtores? E você vai dizer o porquê. É possível? Sim. É possível? Não. Tá? E vai dizer por que sim ou por que não. Em seguida, temos mais uma leitura. Aqui não é aqui. Nós temos mais uma leitura para ler e escrever melhor do texto Compara ecossistemas marinhos na superfície do fundo do mar. Leu aqui o texto. Em seguida, você vai estar respondendo a página 227. O que as expressões e destaques no texto indicam? Ela está indicando a relação de quê? Que aspectos elas estão indicando? No segundo, você vai estar organizando, ou seja, completando o quadro com informações do texto. Então, vai estar lá no texto. Zona próxima à superfície, zona abissal. Então, como é a luz e a temperatura desses dois. A quantidade de alimento, você vai dizer se é grande, se é pequeno, se é mais ou menos. Se vai ter a presença de luz, se não tem presença de luz. As características dos seres vivos, se são com olhos, sem olhos, se são cegos, como é que é, tá certo? Como é que são? E escreva um texto no seu caderno comparando os ecossistemas encontrados no texto do Mato Grosso e Pará. Então, você vai dar, como exemplo, tem o produtor, consumidor e decompositor no Mato Grosso e no Pará, e você vai estar fazendo aí um pequeno texto que você entendeu sobre o ecossistema encontrado no Mato Grosso e no Pará. Então, produtores, grama, preguiceiro e canela de ema. Deixa eu botar mais aqui, tá? Canela de ema. No Pará, os produtores são algas e plantas aquáticas. Os consumidores no Mato Grosso, ema, tamanduá, bandeira e cupim. Já no Pará, caramujos, camarões e peixes. Perceba que aqui nós temos o ecossistema terrestre e o ecossistema
A4. Os decompositores, fungos e bactérias, tá? É fácil, rápido, direitinho, tudo bonitinho, você faz no instante. Então, é só você prestar bastante atenção. Tia, é para fazer esse terceiro da página 227? É sim, tá? Então, depois que ler o texto, você vai escrever um. Não é muito, não precisa ser muita coisa, não, gente. Você vai copiar ali o que você entendeu, comparando o ecossistema terrestre e o ecossistema aquático, certo? Qualquer dúvida, você vai estar mandando a pergunta lá no WhatsApp, tá certo? Manda a pergunta. Ó, no meu relógio são 9h01. Então, como eu falei para vocês, para fazer a atividade, primeiramente você iria fazer a leitura dos textos que nós temos nos livros. No livro Então, qualquer atividade que você for fazer e vai ser feita, se tem um texto antes, você tem que ler, para poder você saber o que é que está sendo perguntado, para poder você estar respondendo. Então, no capítulo 13, está falando aqui sobre os ecossistemas, que é um conjunto formado por seres vivos e pelos componentes não vivos de um local. Nós vimos aqui que o ecossistema pode ser uma floresta, pode ser uma floresta inteira, ou apenas um rio dessa floresta, enfim. O tamanho do ecossistema, ele depende aí do ponto de vista de quem está estudando. Aí, na página 223, ele tem aqui esse texto, cada ecossistema é de um jeito, e em seguida ele pede para você ler o texto e responder. Então, qual era o texto? Esse aqui. Então, se você ler o texto e responder, você não viria para aqui e ia responder, não. Você passando por cima desse aqui, não. Você estaria lendo esse texto aqui. Então, você iria ler esse texto aqui, de acordo com esse texto aqui, do ecossistema das cavernas, você iria estar respondendo a questão 1. Nos ecossistemas de cavernas, que são ambientes úmidos e escuros, vivem animais cujo corpo não tem cor nem olhos, mas tem longas antenas e um olfato bem apurado. A que característica do ambiente dos animais das cavernas estão adaptados? Então, ele está perguntando a que ambientes eles estão adaptados e quais adaptações foram citadas. Então, você tem aqui duas perguntas. Então, se tem duas perguntas, você também iria colocar duas respostas. A que característica do ambiente dos animais das cavernas estão adaptados? Estão adaptados à escuridão. E quais adaptações foram citadas? Eles costumam ter longas antenas e um olfato muito escuro. Então, você tem que prestar bastante atenção nesse momento. Por quê? Porque muitos colocaram só que é um ambiente escuro e úmido. E não colocaram a segunda questão, tá? São duas perguntas, por exemplo, colocaram a segunda resposta. São duas perguntas em uma só. Então, se são duas perguntas, são duas respostas. Então, aqui ele está perguntando a característica do ambiente. É um ambiente... aqui é a característica do ambiente dos animais da caverna estão adaptados. Não perguntando como é esse ambiente, tá? Então, está perguntando a característica dos animais que estão adaptados. Então, eles estão adaptados à escuridão. Então, se você colocou que é um ambiente úmido e escuro, não está correto, tá? Eles estão adaptados à escuridão. E quais adaptações foram citadas? As adaptações são que eles têm longas antenas e um olfato muito apurado. Então, você que colocou aí, conserte. E em seguida, se não der tempo, você, quando for depois, no final da aula, que vai ser quando é enviado o link para vocês no grupo, vocês podem estar observando e estar corrigindo aí, tá bom? Na página 225,
na página 225. Observem aqui na página 224 que ele... Bora, amor. Deixa eu dar um... Aqui, ó. Uma cadeia alimentar sempre começa com um ser vivo que produz seu próprio alimento. Então, se é um ser vivo que produz seu próprio alimento, ele é chamado de produtor. Em geral, é uma planta ou uma alga. Semana passada, sexta-feira, nós estudamos sobre as plantas e vimos que eles são animais que produzem seu próprio alimento. O produtor serve de alimento para outro ser vivo, como o caramujo. Foi aqui, ó. E, por sua vez, pode servir de alimento para outro animal, como o tuiuiu, que eles são chamados consumidores. Então, tanto o caramujo como o tuiuiu, eles são animais consumidores. O caramujo ele vai ser um consumidor primário, o tuiuiu um consumidor secundário. Em seguida, nós falamos aqui sobre a decomposição, os decompositores, que é o resto de todos os seres vivos da cadeia alimentar, que são alimento para fungos e bactérias. Principalmente quando esses animais, aqui, por exemplo, o tuiuiu, quando ele morre, ele fica ali, ele acaba sendo alimento aqui para os fungos e bactérias. Então, as plantas são produtores, o caramujo, o tuiuiu, eles são consumidores. Produtores, as plantas, que eles produzem seu próprio alimento. O caramujo e o tuiuiu, eles são consumidores. E o que eles deixam aí de resto dos seres vivos, quando eles morrem, essa cadeia alimentar vai ser alimento para fungos e bactérias, que são chamados de, aqui, no caso, de decompositores. Portanto, aqui, gente, ó, completa as lacunas dos seres vivos, produtor, consumidor e decompositor. Lembrando, gente, toda vez que for fazer uma atividade, tem um texto, tem uma ilustração antes, você tem que voltar e ler. Não é simplesmente você pegar a página 223, 225, 227 e sair respondendo, não. Você tem que ler o que tem antes dele, tá? A página da atividade, onde você vai fazer a atividade, é 223, 225, 227. Você vai estar respondendo. Mas você precisa fazer leitura, tá? Então, nós temos aqui ó, as plantas, nós temos duas aqui, tá? Então, eles são o quê? Produtores. Então, produtor porque eles produzem seu próprio alimento. O pássaro... Aqui nós temos o ninho, ele é um consumidor. Ele vai consumir aqui os alimentos dessa planta, as frutas, melhor dizendo, as frutas dessa planta. Então, ele é um animal consumidor, ele vai consumir esse alimento aqui, essas frutas. Ele vai se alimentar dessas frutas para sobreviver. E, em seguida, os restos desse passarinho, os restos aqui, ele acaba sendo um decompositor. Então, produtor, consumidor, decompositor, tá? Decompositor aqui são algas, são fungos, bactérias, algas não, fungos, bactérias, tá? Então, vamos prestar bastante atenção aí nessa questão. Terceiro, identifique o produtor, os consumidores e os decompositores abaixo. Então, a planta, ela é um produtor. Então, você colocaria planta, produtor. A lagarta, por sua vez, ela é um consumidor. E consumidor primário. A ave, ela também é um consumidor, que nesse caso vai ser o consumidor secundário. Então, planta, produtor, lagarta, consumidor, ave, consumidor. E quando esse passarinho, essa ave, ela morre, ela vai servir de decompositores para as bactérias e fungos. Bactérias e fungos são os decompositores. Porque ela vai morrer, vai ter ali as bactérias e os fungos e serão decompostos. Quarta questão. É possível existir cadeias alimentares sem produtores e por quê?
Os produtores, eles são a base de qualquer cadeia alimentar. Portanto, sem ele não existe. Então, é possível existir cadeia alimentar sem produtores? Não. Não tem como existir cadeia alimentar sem os produtores. Os produtores produzem seu próprio alimento, não precisa de outro estar sendo produzido. Então, a lagarta não vai começar pela lagarta, porque ela precisa, para sobreviver, ela precisa aí do produtor. Então, sem os alimentos, a cadeia alimentar sem produtores, ela não existe. Por quê? Porque não existe cadeia alimentar sem eles, que eles são os primeiros aqui da cadeia alimentar. Agora sim, vamos para a página 226. Isto. Então, animais marinhos e diferentes ecossistemas, aqui fala que o ambiente marinho não é todo igual, que as águas da superfície, tem muito da superfície, são raios solares sendo iluminadas e de modo mais quente. As águas mais profundas, por sua vez, são escuras, ou seja, são contrárias, são opostas, tá? Os animais que vivem na superfície do mar encontram mais alimentos, enquanto, no entanto, da zona abissal, aqueles não vão encontrar com tanta facilidade. E os alimentos, pois a luminosidade possibilita a sobrevivência dos seres vivos que fazem a fotossíntese, e esses seres vivos são a base da cadeia alimentar e sustentam diversos animais. No entanto, na zona abissal não há luz que permita a fotossíntese, e com isso os animais vivem lá, se alimentam com poucos seres. Já que as diferentes condições desses ambientes também influenciam as características de seus ambientes, dos seus habitantes. Os animais que vivem na superfície, eles têm olhos que permitem visualizar o alimento e fugir dos predadores. Contudo, ou seja, ao contrário, já na região abissais, como não há luz, de forma geral, os seres vivos não enxergam e têm olhos poucos desenvolvidos. Em alguns casos, podem encontrar animais com a capacidade de produzir luz, seu próprio corpo, ou longas antenas para perceber o ambiente ao seu redor. Então, na superfície, são os animais que ficam mais próximos à luz, ficam mais próximos dos predadores, e na zona abissal, eles ficam numa região mais profunda, então, não tem a luz como tem aqui na superfície. Então, eles se adaptam, a adaptação deles aí, com antenas, os olhos, alguns enxergam pouco, tá? Aqui são algumas partes do corpo que são capazes de emitir luz, do peixe-lanterna. Aí, daqui, você iria estar respondendo a página 227. O que as expressões em destaques indicam, ou seja, por sua vez, no entanto, contudo, eles estão indicando o quê? A oposição. Enquanto um diz que há luz, o outro diz que não tem luz. Então, está aí uma oposta à outra. Então, as expressões indicam a relação de oposição entre os aspectos que estão sendo comparados. Então, quando você vai comparar, é igual você pegar, deixa eu ver aqui, aqui você dizer que são garrafas. Uma é colorida e a outra não. Então, está aí a oposição. Uma é oposta à outra. Uma está dando a diferença uma da outra. No segundo, você iria completar o quadro com informações do texto. Então, você teria que ler o texto para você estar respondendo. Aqui. Na zona proximal da superfície, ou seja, próximo à superfície, luz e temperatura, tem a presença de luz e as temperaturas são elevadas, ou seja, são quentes. A quantidade de alimento é grande, tem muita quantidade de alimento, e a característica dos seres vivos é que eles têm olhos, diferentemente lá da zona abissal, que não tem luz, tem ausência de luz e temperaturas baixas, porque como não tem a luz, não tem a luz solar, não tem presença de luz, então não tem como aquecer essas águas. Então, ausência de luz e temperaturas mais baixas. A quantidade de alimento é pequena, tem poucos alimentos ali, porque como não tem não acontece ali a fotossíntese por conta da luz que não tem, então não tem como ele fazer ali
a fotossíntese. E a característica dos seres da zona abissal é cegos ou com olhos pouco desenvolvidos com capacidade de produzir luz ou com antenas muito desenvolvidas. Então, você estaria comparando os animais da zona próxima à superfície e o da zona abissal, que é aqueles que ficam mais nas profundezas do mar. E na terceira questão, vocês escreveriam um texto no seu caderno comparando os ecossistemas encontrados no Mato Grosso e no Pará. Há diversas maneiras de vocês redigirem a comparação de vocês, tá? Vocês iriam fazer aí essa atividade, esse texto, essa produção textual solicitada. Então, você iria apontar as diferenças por um lado, por outro, e ao contrário, aí, de enquanto. Você iria estar apontando aí as semelhanças, assim como, também tanto, tá? Então, as diferenças por um lado, por o outro, ao contrário. Então, você estaria fazendo as comparações, iria estar colocando um oposto ao outro. Os produtores lá do Mato Grosso, existe grama, pequizeira e canela de pau, ao contrário do Pará, que existe algas e plantas aquáticas. Aí você já ia dar o exemplo depois dos consumidores. Os consumidores no Mato Grosso, nós temos a imã, tamanduá-bandeira, cupim. Ao contrário do Pará, que são caramujos, camarões, peixes. E você depois iria estar falando sobre fungos e bactérias. Assim como os decompositores do Mato Grosso também são do Pará, são fungos e bactérias. Então, era isso que você iria estar fazendo, tá comparando, beleza? E agora, encerrando a aula de ciências de hoje, agora só a próxima semana,